Do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer um alerta de vencimento ou de validade aqui no Excel. A partir da data de hoje, que sim, o Excel calcula automaticamente para você, de forma automática, beleza? Ele vai retornar a data de hoje, você vai conseguir saber cada produto, cada item, cada boleto, cada conta a pagar, cada fruta que você tem, cada conta a receber, se já está vencida, quantos dias do vencimento, se está resolvido, pago, ok, se vence hoje, 0 dias, ou se ainda está a vencer, e quantos dias está do vencimento. Então são vários status diferentes. Verde é que ainda vai vencer. Quanto tempo? Você consegue ver o número aqui e o status aqui do lado, a vencer. Se está amarelo, 0 é porque vence hoje. Então é um alerta que você tem que resolver esse problema. Seja validade de produto, uma conta a pagar, uma conta a receber, boleto, enfim. Resolvido é porque eu quis escrever resolvido, mas poderia ser ok, poderia ser pago, PGTO, poderia ser finalizado, concluído, enfim, tá bom? Então é você que decide qual status que você vai colocar para indicar que aquela linha já foi resolvida, não precisa mais ficar calculando os valores. E por fim, se alguma coisa passou do prazo, venceu, não pagou, enfim, fica de vermelho com o status vencido e calculando aqui os dias negativos, de quanto que já passou aí dessa data, né? Então vamos, na prática do zero, fazer essa planilha aqui juntos. Para que possamos criar a nossa planilha de validade, vencimento, alerta, vamos clicar aqui na primeira linha do Excel, linha 1, e dessa forma selecionar toda a primeira linha, e vamos criar um cabeçalho, página inicial, vou mudar a cor para um amarelo fraquinho, clico agora aqui ó, na primeira célula e vou escrever alerta de vencimento barra validade, enter. Vou clicar na primeira linha e aumentar bastante ó, o tamanho da fonte, para ficar mais fácil de ver. Posso também colocar aqui uma fonte vermelha escura, colocar uma fonte um pouquinho mais espessa e selecionar agora a linha 2. E colocar também uma corzinha diferente. E puxar ó, entre 2 e 3 um pouquinho para cima. Porque aí eu consigo deixar um pouquinho menor o tamanho dessa linha, a espessura dela. E pronto, aqui já está um modelo de cabeçalho que você pode usar. Lembrando, tá? Você pode criar o cabeçalho que você quiser, com cores diferentes, com outras layouts. Eu só dei um exemplo aqui. Agora que fizemos o cabeçalho, podemos configurar a nossa planilha para poder saber se uma coisa está vencida, se está em atraso, se, enfim. É muito importante. Como é que você sabe se algo está vencido? Se está dentro da validade? Se passou a validade? Se passou o prazo? Enfim. Você sempre compara com o dia de hoje, com a data de hoje. Então é muito importante ter a data de hoje aqui no Excel, porque ela é vital para saber se algo está vencido ou se ainda está dentro do prazo. Para isso, eu vou clicar aqui, por exemplo, na célula B4 e escrever data de hoje, enter. Vamos fazer de modo automático, sempre vai ficar atualizado para você. Agora na célula de baixo, eu vou colocar o sinal de igual e então escrever hoje, que é a fórmula do Excel, 2 cliques, 1, 2, que consegue me ajudar bastante a retornar automaticamente a data do meu hoje. Enter. 15/9/2025. Sim, é a data do meu hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo numa data diferente, você vai ver que a data, a fórmula hoje, vai ser retornada para você conforme a data do hoje do seu computador. Se você fechar essa planilha, abrir amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ano que vem, vai ser atualizada automaticamente também. Deixa eu aumentar bastante agora, coluna B com C, clico, seguro e arrasto para a direita, fica mais fácil de ver. Seleciono essas duas células, página inicial, centralizo, coloco aqui, por exemplo, uma espessura diferente, clico em bordas, todas as bordas, e a data de hoje, que é o título, eu posso colocar uma corzinha azul, por exemplo, azul escuro, e a fonte na cor branca. Olha que legal. Pronto. Lembrando, data de hoje é automático, tá? Então você não precisa mais se preocupar com essa informação. Agora, continuando, talvez aqui na linha 9, você possa ter uma planilha mais ou menos assim, que tenha uma data inicial, a data de lançamento, a data de início do prazo, né? Então, a data de início do quê? De um boleto, de um produto, de uma conta para pagar, de um pagamento a receber, enfim. Então, dá para você controlar várias coisas diferentes. Contas a pagar, a receber, frutas, validades de produtos, enfim. Vou colocar uma data aqui qualquer. Exemplo, 1/7/2025. E mais uma data, vou colocar dia 15/9/2025. Aí eu posso ter várias informações, como descrição, produto, valor, enfim, várias observações e condições diferentes. Mas o que importa para mim vai ser agora o seguinte: eu tenho a data final de validade desse produto. Data de validade, vencimento. Né? Então vamos até colocar aqui, ó, validade barra vencimento.
Porque pode ser para produto, pode ser para contas a pagar, boleto, enfim, pode ser para várias coisas diferentes, né? Por isso que eu estou colocando tanto validade quanto vencimento. O que é a validade? É a data final que alguma coisa é boa, ou aquela ação que você deveria ter feito até aquela data. Então, digamos que no dia 20/9/2025 vai vencer um boleto. Conforme o meu dia de hoje, ainda tá bom, ó, porque dia 20 é maior do que o dia 15. Ainda não chegou nessa data, então tá ok. Uma outra data que eu vou colocar vai ser o dia 15/9/2025. Tá na casca, vence hoje. E uma outra informação é algo retroativo. Vou colocar o que já venceu, digamos, dia 10/9/2025. Porque assim a gente consegue ter várias possibilidades. Alguma coisa que ainda vai vencer, que vence hoje e que já venceu. Como é que eu posso agora, a partir dessas datas, e também comparando com a data de hoje, criar esse meu status automático? Eu vou dividir em basicamente duas partes. A primeira parte vai ser quantos ou dias para o vencimento, né? P, vencimento, enfim. Deixa eu aumentar essa coluna. Como é que eu posso calcular os dias para o vencimento? Fazendo igual, e então a validade, a data que eu tenho aqui da esquerda, menos, tracinho, ó, menos a data de hoje. Muito importante, tá, pessoal? Não, se você apertar o Enter, funciona 5. Do dia 20 ao dia 15 são 5 dias. Ainda não venceu, está dentro do prazo. Só que se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, tecnicamente eu consigo fazer a fórmula para as demais linhas. Mas acontece um detalhe. Ó. Se eu abrir a última fórmula, você está vendo que a referência aqui da data foi arrastada para baixo? Antes estava aqui em cima, como a gente pode ver. Depois vai descendo para as demais linhas que eu tenho à medida que eu arrasto a fórmula para baixo. Porém, isso também acontece com a data que eu tenho aqui em cima. Está na primeira célula. Porém, quando eu clico e arrasto para baixo, ela também desce. Mas eu não quero que essa data de hoje seja arrastada para baixo. Eu quero que ela fique fixa aqui nessa célula. Até porque a validade, sim, eu tenho que pegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e para todas as linhas. Porém, a data de hoje, ela só vai estar presente aqui, na primeira célula. Então, para isso, ó, deixa eu clicar de novo na primeira fórmula que eu fiz, 1, 2, e bem aqui, ó, B5, que é a referência da data de hoje, eu seleciono desse jeito aqui e aperto no meu teclado a tecla F4. F4, porque assim eu consigo adicionar o símbolo de dólar, cifrão, antes da coluna e antes da linha. Ou seja, eu travo aquela referência. Enter, pronto. Vamos clicar no cantinho e arrastar de novo para baixo. E como dá para perceber, agora está certinho. Aqui ainda falta 5 dias, aqui é 0, ou seja, vence hoje. E aqui é menos 5, ou seja, já venceu, né? Já deu ruim, digamos assim. Uma outra coisa que poderíamos considerar aqui seria o seguinte. Beleza, aqui a gente tem os dias para o vencimento, né? Quanto tempo falta. Só que se você estiver falando de um boleto, de um item, de um produto, de uma conta a pagar, de uma conta a receber, pode ser que tenha uma ação que bloqueie esse dia para o vencimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Um boleto ele pode estar pago. Então, exemplo, ó, você concorda que a validade é dia 10/9 e sempre vai ser, mesmo um boleto antigo, ele já foi pago, mas continua sendo 10/9, isso não vai mudar. Então quer dizer que eu tenho que continuar contando aqui dias negativos? Daqui a pouco vai estar com menos 1000 dias, porque está lá no passado. Então não tem necessidade, porque isso aqui já foi resolvido, por exemplo. Então quando uma coisa já é resolvida, eu poderia ter aqui alguma coluna com status. Exemplo, ó, aqui onde é produto, poderia ter um status, onde eu posso só colocar assim, ó, ok, pago, resolvido. Beleza, se foi resolvido, se foi pago, se tá ok, não vai considerar aqui no dia do vencimento, porque já foi resolvido, já foi pago, já tá ok, beleza? Então vamos considerar esse status também. Então sempre que a gente tiver um status resolvido, eu vou inclusive ó, selecionar tudo que eu já fiz até o momento, vamos centralizar tudo aqui em cima na página inicial e colocar algumas bordas, para ficar mais fácil de ver o que a gente tem. Vou selecionar todo esse status aqui, onde tem resolvido, essas 3 linhas aqui no caso, e então página inicial, formatação condicional, regras, é igual a. Só para ficar mais fácil visualmente falando, toda vez que eu tiver algo que for resolvido, eu quero automaticamente pintar de verde. Ok. E se esse status aqui ele for igual a resolvido, eu também quero que a data, dias para o vencimento, essa última coluna, ao invés de ficar calculando o número, retorne também resolvido, porque fica mais fácil para mim. Para isso eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou selecionar a primeira fórmula aqui de novo que eu fiz, 1, 2, só para abrir ela, nada mais é do que a diferença, né, de uma coisa com outra. Mas, olha o que eu vou fazer. Vamos deletar o que fizemos. Deleta tudo. Pode deletar tudo, até o igual. E, de novo, igual. Vamos usar aqui uma fórmula C. SE.
que vai nos ajudar a fazer essa automatização. Se o status for igual a resolvido, ok, pago, finalizado, enfim, não é para calcular dias para o vencimento, ele vai retornar o próprio status. Então, se, dois cliques, o status que eu tenho for igual, agora que você tem que pensar o que você vai usar. Se for igual, abre aspas, meu caso aqui, tá? Resolvido, fecha aspas, sim, sempre coloca entre aspas, ponto e vírgula. Então, se for resolvido, retorna o próprio status que está ali do lado, ó. Resolvido também. Ponto e vírgula, mas caso contrário, caso não seja resolvido, então sim, calcula a validade menos a data de hoje. Muito cuidado, calma. Aperta o F4 aqui, ó, para você poder travar aí a referência, pelos mesmos motivos que a gente aprendeu. E vamos apertar aqui o Enter. Pronto. Agora, sempre que eu tiver aqui um resolvido, vai mostrar resolvido. Deixa eu clicar no cantinho arrasta para baixo. É isso aí. Ó, delete. Quando eu deleto, não fica mais resolvido. Se eu colocasse resolvido na linha do meio, aqui também fica resolvido e assim por diante, né? Então já está aí bem funcional. Deixa eu voltar no resolvido. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui mais uma linha de informações. Deixa eu selecionar a última linha e puxar para baixo. Pronto. Vou colocar agora, vamos lá, esse resolvido, por exemplo, aqui, ó, resolvido. Beleza. Coloquei esse resolvido aqui embaixo. Vou selecionar todas essas células e vou aplicar agora cores automáticas, para que visualmente fique mais fácil conseguir bater o olho e identificar o que ainda vai vencer, o que vence hoje e o que já venceu no passado, né? Então, selecionei tudo. Vamos lá, em formatação condicional, regras de realce, é igual a. Tudo que for é igual a 0, por exemplo, ó, 0 quer dizer que vence hoje. Então, eu vou deixar de amarelo, porque é um alerta, né? Troco aqui a cor para amarelo. Ok. Formatação, regras, é menor do que. Tudo que for menor do que 0, quer dizer que é número negativo, menor que 0. Menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, já venceu, já passou. Então eu deixo de vermelho. Ok. Agora vamos lá. Tudo que for formatação, regras, é maior do que. Tudo que for maior do que 0, eu vou pintar aqui de verde, para eu saber que ainda não chegou. Tá lá no futuro, né? Ainda não venceu, tá bom. Ok. O resolvido acabou pintando também sem querer, mas calma, não tem problema. Vamos selecionar tudo de novo. Formatação, regras, é igual a. Agora, se eu tiver algo que for igual a resolvido, eu vou aqui na formatação personalizada e vou pintar de cinza, por exemplo. Pode ser um cinza fraquinho assim. Ok e ok. Aí, ó, legal. Agora eu sei que, beleza, já foi resolvido. Fica ali na cor cinza. Além disso, tá, pessoal, a gente pode ter mais uma coluna com status. Eu sei que só essa coluna já iria te ajudar bastante. Só que só para a gente complementar, eu posso criar aqui mais uma coluna. Deixa eu selecionar essas células e então colocar bordas, centralizar tudo, aumentar bastante aqui essa coluna e escrever assim, ó, status. Como que eu posso fazer esse status? Baseado aqui nas informações do dia para o vencimento. Então, ó, igual C, 2 cliques, 1, 2, C. O valor que eu tiver aqui na esquerda, ele for igual, abre aspas, resolvido, ó, mais uma vez eu estou usando resolvido, porém poderia ser ok, pago, finalizado, enfim. Se for igual a resolvido, ponto e vírgula. Então retorne o próprio valor aqui da esquerda, que no caso vai ser resolvido. Ponto e vírgula. Mais uma vez, C, 2 cliques, 1, 2, C. O valor aqui da esquerda, ele for igual a 0, ponto e vírgula, abre aspas. Se for igual a 0, é porque vence hoje. Então, vence hoje. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Agora, vamos pensar o seguinte. Mais um C. 2 cliques, 1, 2. C. O valor que eu tenho aqui na esquerda, ele for maior do que 0, é porque ainda não venceu, vai vencer no futuro. Ponto e vírgula. Então, abre aspas, a vencer. Tá bom, né? Fecho aspas. E ponto e vírgula. Olha que legal. Se não for resolvido, se não for vencido hoje, e se não for a vencer, só pode ser vencido. Já passou, né? Então, abre aspas, vencido, fecha aspas, fecha parênteses mais uma vez. E fecha parênteses mais uma vez. Enter. Clico no cantinho da célula e arrasto para baixo. É isso aí, ó. E do mesmo modo, eu posso selecionar todas essas células aqui e aplicar também um status automatizado. Então, vamos selecionar tudo aqui de novo. E então, formatação condicional, regras de realce é igual a. Toda vez que eu tiver aqui
a vencer, eu quero pintar de verde. Ok, toda vez que eu tiver formatação é igual a vence hoje, eu quero pintar de amarelo. E toda vez que eu tiver regras é igual a vencido, eu quero pintar de vermelho. Só que se for resolvido, é igual a resolvido. Eu mesmo vou criar aqui uma formatação personalizada, que vai ser um cinza clarinho que a gente fez anteriormente. É isso aí, ó. Esse resolvido aqui anterior ficou com a fonte ali de verde, mas enfim, isso daqui dá para resolver lá dentro da formatação condicional, né? Ao invés de eu pintar só o fundo de cinza, eu poderia ter pintado a letra de preto também. Mas enfim. Agora é isso, pessoal. A gente acabou. É assim que a gente consegue fazer um cheque de validade, alerta, de vencimento aqui no Excel. E assim eu consigo saber o que cada coisa, o status de cada coisa. Quanto tempo falta para vencer, se vence hoje, está resolvido, se já venceu. Tanto com números ou com status, que são palavras, textos, que nos ajudam a visualmente identificar melhor ainda o status de cada coisa. Então espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.